Bom dia, 23 de agosto, quarta-feira, 9h41 da manhã. A gente vai trazer aqui uma leitura de alguns ativos do mercado agro. E aí vamos começar de milho. Contrato CCMU 2023, preço sendo negociado a R$ 53,72. Esse é o gráfico semanal que está bem afastado da média de 50. Por enquanto, até que se prove ao contrário, ele está esperando a média de 50 chegar. E é o que eu falo aqui para você que está chegando aqui pela primeira vez, tá bom? Peço que você curta o nosso canal, curta o vídeo, se inscreva no canal, faça um comentário para poder ajudar que o YouTube chegue esse vídeo a mais pessoas, que assim como você gosta de estar olhando, acompanhando e analisando o preço de milho, soja e boi gordo todos os dias, tá ok? Então, voltando aqui, milho nesse momento lateralizado semanal não altera, e como fazemos aqui todos os dias, a gente faz a leitura de vários time frames, que é com o objetivo de trazer uma visibilidade melhor do que pode estar acontecendo, probabilidade de movimento desse preço, tá? Nesse momento o milho segue lateral, eu fiz esse retângulozinho, esse caixote do preço, a média de 50 tá flat, no diário não tem o que fazer para você que não está posicionado ainda, tá? Quando a gente compara com o semanal e o diário, a gente vê claramente que ele está aguardando ali a média chegar ou para poder tomar para poder fazer alguma coisa. Nesse momento aqui, a única coisa que a gente tem é isso daqui. Eu preciso que ele saia do caixote para que eu tome uma decisão, e eu preciso de uma confirmação. Ou seja, o que é essa confirmação? Ele sai do caixote, rompe, volta, mostra para mim que aquela resistência se tornou um suporte. Então se você ver aqui, ó, ele tem ele tem duas, ele tem 3 tentativas frustradas, tá? 90% dos rompimentos são falsos e acontece aqui todos os dias. Ele rompeu, mostrou para nós que aquela resistência é um suporte, seguiu o caminho, próximo alvo na média de 200. Simples assim. O que a gente quer ver isso? Se isso não acontece, para quem não está posicionado, não tem o que fazer. Mas não é uma boa oportunidade de comprar o ativo que está barato agora, está praticando aí o preço de 53,70. Isso e preço aqui, quando a gente compara no mensal, a última vez que ele bateu nesse preço aqui foi... vamos ver a data. A última vez que ele estava nesse preço aqui foi em setembro de 2020. Então tem quase praticamente aí 3 anos, o preço de 3 anos atrás, entendeu? Mas eu te falo por que pode ser arriscado esse tipo de decisão. Vamos lá para o semanal. E aí, por que pode ser arriscado esse tipo de decisão? Porque assim que a média chegar, e caso ele continue lateral aqui por mais algumas semanas, essa média de 50 chegar aqui nele, e o que a gente está falando é uma probabilidade, tá? O mercado é 50% para cada lado. Se ele chegar aqui, ó, essa média de 50, e o preço continua aqui aguardando, debaixo da média de 400, tentando romper, e ela bate aqui e cai, a gente pode ver outros preços que há muito tempo não estava sendo praticado. Existe essa probabilidade. Então, por isso que é ideal fazer uma boa compra, também aguardar para ver se esse sinal vai ser confirmado. No entanto, agora a gente não tem esse sinal, tá? A gente não tem uma demonstração clara de que é um bom negócio, tá? E todo mundo quer fazer um bom negócio. Inclusive, para que o preço caia também eu precisaria entender que ele faria esse movimento aqui, confirmasse, mostrasse que o suporte se tornou uma resistência, para aí eu sim conseguir trabalhar ali shortado nessa posição, tá ok? Então essa é a analogia de milho. Vamos já dar uma olhadinha na soja. Tá aqui, soja no semanal segue o semanal segue o mesmo padrão de sempre. Ainda tem algumas semanas que a gente está falando a mesma coisa, né? Fica até um pouco chato o assunto, mas é nossa obrigação fazer isso, porque você, quando faz um hábito olhar os gráficos maiores, você toma melhores decisões lá nos gráficos menores, tá bom? Às vezes tem gente que me pergunta qual gráfico que você gosta de operar. Eu não consigo operar um gráfico. Para eu tomar uma decisão é mais fácil a pergunta ser qual tempo gráfico você usa para
para tomada de decisão de um gatilho de compra. Mas antes de eu ter o gatilho de compra ou de venda, eu olho tudo. Eu venho olhando ali a histórica do preço, tal, pego os usos padrões, o que pode ter ocorrido, o que não ocorreu, máximas, mínimas históricas, né? Os topos históricos e os fundos históricos estão aí para ser rompido, entendeu? Então não existe isso, bateu o topo histórico, eu vou vender, entendeu? E recentemente aconteceu isso em N, estava rompendo tudo, enfim. Então a gente vai estar acompanhando na questão da soja aqui, ó, essa lateralização que ele está preso entre a 200 e a 50. Essa é a leitura que a gente tem da soja nesse momento. Apesar de ser um range um tanto grande, né? Que deixa eu pôr aqui em real. Nesse momento aqui ele está sendo acotado a 66,20. Então ele está preso aqui entre 66,20 e 73, tá? Então 73, essa é a leitura. Eu estava lendo ali pelo mercado futuro de soja americano. Então aqui, ó, no semanal, a gente está preso entre a 50 e a 20. Tem uma probabilidade maior de descer porque a 50 está chegando direcional. No entanto, olha o padrão que a gente tem aqui, fundos mais baixos, né? Deixa eu arrumar essa seta aqui. Eu sempre começo pelo aquele gráfico. Aqui, ó. Deixa eu pôr essa seta que fica mais fácil. Ó. O que isso aqui é? Um fundo e um fundo mais alto, tá bom? Um fundo e um fundo mais alto. Quando ele está nesse padrão, existe uma probabilidade maior de seguir adiante, seguir o preço acima. Agora tem um detalhe. A gente tem algumas considerações a fazer. Temos essa situação aqui, ó. Tá? Temos essa situação aqui. Então, esse rangezinho, ele não é fácil de passar, tá? Essa região ainda não é fácil de passar. Não quer dizer que não vá, mas a gente sabe que tem um estresse de preço aqui, né? E outra coisa, quando ele passar ali, ele passar essa região, adivinha quem que ele tem que brigar? Com a 50. Então é muito provável que quando ele chegar perto dessa região, a 50 já esteja dentro dessa região, fazendo que esse suporte, que agora é uma resistência, vai estar forte o interesse de defesa do preço ali naquela região. Então é um grande cuidado que precisa tomar. Isso no semanal. Quando a gente vê isso no diário, né? Quando a gente vê isso no diário, fica mais nítido entender que ali é o quê? Uma média de 200. Então a média de 200, 400 que está alinhada, hoje essas médias estão todas alinhadas em sentido de venda, nada a se fazer, tá? Mas a gente segue acompanhando porque ele pode sim romper esses topos anteriores, buscar aquela região que é uma resistência agora, foi um suporte, e caso ele chegar lá, a 200 já deve estar por aqui mais ou menos, ó. Ela já vai estar aqui bem próximo, ou seja, aquela região que é muito testada, ela vai estar mais forte ainda com a média dentro dela, tá? Isso no diário para soja. Então, compra, temos dificuldade, para venda, temos indecisão. Esse é o cenário que a gente tem. Legal? Então, quero fazer uma boa compra desse ativo. Fique de olho, né? Como que você pode estar trabalhando. Às vezes você pode estar fazendo um hedge bacana, estudando melhor essa análise de gráfico, tá bom? Agora operar um lado só, toma cuidado. Vamos ver BGI. Boi gordinho, o boizinho, o boi gordinho nosso de cada dia tá aí perdendo, tentando, né, perder essa mínima aqui da semana anterior. Deixa eu pegar o valor dela pra gente ver aqui com perfeição, 204,15. Então, ele tá aí a 35 centavos de perder essa mínima anterior. E nada mais que ele está fazendo é confirmando o rompimento da 400, tá? O detalhe ele está muito longe da média de 50, cara, muito longe da média de 50. Então essa região pode ser uma região que ele fique ali embaraçado ainda, tá bom? Nada impede dele continuar caindo, tal, né? Que a questão do boi gordo está sendo o escoamento da carne, né? Ou seja, tem mais oferta que demanda. Mas enfim, e aí isso pode fazer com que o preço continue caindo. Mas a gente tem essa marcação aqui dessas linhas amarelas, tá vendo? A gente tem um range. E aqui existiu um estresse de preço. Deixa eu puxar aqui, ó. Aqui existiu um estresse de preço, tá?
e ele está voltando para essa região. Ele acabou de entrar nessa região. Então vamos ver se ele vai ficar aí ainda. Vou até melhorar essa seta aqui. Ó, vou pôr essa seta menor aqui com o suporte dessa região e vou pegar mais uma seta e colocar aqui como é a resistência dessa região. Então esse rangezinho está aqui marcado entre essas duas setas que nós estamos marcando agora. Tá? Quando eu olho isso no diário, né, fica mais nítido também a gente entender, porém continua afirmando isso. Pela distância que ele está, cara, está muito longe das 50, né? Ó, está muito longe das 50, isso faz com que o preço pode dar uma segurada aí por uns dias. Tá? Isso pode fazer com que o preço segure aí uns dias. Nada impede dele ficar aqui dentro agora dessa região bem lateral e praticando esse preço aí durante um bom tempo, tá? Até ver as coisas externas se ajeitarem para a questão do boi gordo e aumentar a oferta. Isso pode vir. Agora, detalhe, mesmo que o mercado seja água, uma coisa que a gente tem que estar de olho constante é mercado chinês, tá? Nos outros vídeos que eu faço análise de moeda, eu falei isso e repito aqui, porque às vezes você está vendo só o vídeo de agro. Mercado chinês, tá? A gente tem que estar de olho na economia chinesa. Pode ter indicadores aí econômicos que vão comprometer a saúde da economia chinesa e o impacto deles balança todo mundo, forte, né? Eu costumo dizer o seguinte, parafraseando, lembra a história da marolinha, né? Então, o que pode acontecer aqui com a gente? Se a China dá um espirro, aqui a gente pega febre, entendeu? Agora, se a China pega febre, meu amigo, o bicho vai pegar para cá. Então, vamos ficar de olho em mercado chinês, como que a gente vai estar posicionado dentro desse cenário, porque é bem perigoso, tá bom? Então, tomar muito filtro também, tá? Não vai pegar notícias de rede social que são altamente... tudo a troco de like, né? Tudo a troco de curtidas. Então, busque informações mais sérias, informações que possam trazer mais confiabilidade, porque é um cenário que vai ser bem delicado daqui para frente. Tá bom? Então é isso. Amanhã a gente volta com mais Mercado Agro. Não olhei Ibov, né? Vamos dar uma olhadinha rápida, porque a gente gosta de dar uma olhadinha no Ibov, né? Depois de 13 dias consecutivos de queda, deu uma recuperada, segunda já deu uma melhoradinha, e aí a gente segue agora com uma intenção de volta bem ali naquela região. Ó, vou pôr a setona aqui, né? A gente já falou isso antes. Rompeu, mantendo padrão gráfico, tá? Então a gente olha, tem um monte de coisa acontecendo, as notícias falam 13 dias de queda consecutiva, o jornal precisa que você vai lá dar uma curtida na notícia dele, né? Ele vive disso. Mas pra gente que olha gráfico, tá tudo certo. Ó, ele rompeu a 50, né? Fez um afastamento dela, mostrou que esse suporte agora é uma resistência. O que ele está fazendo? Vai lá testar. Onde fica o ponto de interrogação agora? Se esse rompimento ele vai ser frustrado, acaba voltando e ficando acima dessa marcação que nós fizemos aqui na região do 116, ou se ele bate nessa resistência agora e confirma. E aí o que é confirmar? É ele chegar aqui, ó, ele chega aqui e desce, tá bom? E aí o que ele busca aqui? Ó, olha isso, duas médias de 200 e 400 juntas e flats, tá bom? Então, olha aqui atrás o que acontece quando você encontra essas regiões, tá vendo? Ele vai ficar ali tocando até criar força de saída de perto das médias, tá bom? Então esse foi o que aconteceu, esse é o que está acontecendo, a expectativa é essa, e caso ele não o faça, ele volta acima dessa região, ele vai o quê? Buscar 50, aí ele precisa mostrar para nós que a resistência virou suporte novamente e que ele vai buscar o rompimento dessa média, que vai estar mais ou menos isso daqui. Tá legal? Vou deixar assim que a gente vai acompanhando nos próximos dias se isso consegue se manter nessa análise do preço do Ibov, tá bom? Aqui no diário. Nem olhei semanal, mas nem precisa porque tem uma grande distância aqui na média de semanal, que eu faria essa mesma analogia, só que seguindo do princípio que ele precisa voltar aqui na média de 50
para poder seguir um curso mais alto, tá? E aí no diário a gente teria essa analogia de preço. Bacana? E aí essa 200 e a 400 do diário é a 50 lá do semanal. Fechou? Então é isso daí. Amanhã a gente volta com mais análise de mercado agro e uma pitadinha de IBOV para complementar nossa leitura. Forte abraço.